Aviso: este relato menciona violência doméstica. Se algo que eu contar tocar você de perto, procure alguém de confiança ou serviço de apoio local. Eu estava sentada à mesa, a luz da manhã atravessando a cortina como um lenço de renda. O lábio ainda ardia quando eu tocava com a ponta dos dedos, uma linha fina de memória morna que me lembrava porque eu não podia mais fingir que nada tinha acontecido. Havia uma mancha rocheada no canto do meu olho, não escura como imaginam em filmes, mas um borrão sutil, a cor de um fruto que apodreceu devagar. Minhas mãos tremiam um pouco, mas a mesa à minha frente estava impecável. A toalha da avó, os pratos do nosso casamento, os copos que sempre brilhavam nas festas que planejávamos juntos, um buquê de flores do jardim que eu mesmo pus, como se mais nada tivesse mudado naquela casa. O cheiro do café enchia o ar, forte, bem filtrado, com um leve amargor que eu gosto. Na frigideira, o bacon estalava com aquela crocância que sempre me lembrava manhãs de domingo. Era tudo familiar, confortável e, ao mesmo tempo, era a cena de um plano que eu vinha montando há semanas. Não era uma armadilha no sentido rasteiro da palavra, era uma forma de tornar visível aquilo que ele insistia em tentar ocultar. Era, para mim, uma prestação de contas servida numa bandeja. Ele achou que eu ia me encolher, achou que eu ia limpar a marca com corretivo e continuar a sorrir quando dissesse que eu estava bem. Ele sempre teve essa conta de que eu me curvaria, por orgulho, por medo, por hábito. Mas havia algo naquela noite, no segundo em que a palma da mão dele tocou meu rosto e eu senti o gosto metálico do sangue no céu da boca, que mudou a conta. Eu poderia esconder o machucado, eu poderia inventar uma história, eu poderia, como tantas outras, colocar um band-aid no lábio e seguir com o rosto limpo para o resto do mundo. Em vez disso, decidi que precisava ser visível. Não pense que foi um estalo de bravura, não foi heroísmo impulsivo, foi claridade lenta e cortante. Quem eu era não cabia mais naquela redução. Lembrei de cada insulto, de cada isolada negativa de dinheiro, daquelas viagens que ele dizia que arranjaria se eu fechasse a boca, dos amigos que desapareceram. Lembrei de mim mesma, da Vanessa que pousava as chaves no balcão e ria alto, que tinha vontade de escrever um livro e que acreditava que casamento era parceria. E então percebi que a pessoa que eu amava estava se dissolvendo em algo diferente e que eu podia escolher não ser cúmplice. Mas antes de chegar a essa mesa, muita coisa aconteceu. Foi preciso tempo, paciência e um acúmulo de sinais. Não aconteceu da noite para o dia. Quando nos conhecemos, Terence tinha um sorriso que parecia feito para iluminar festas inteiras. Havia vida nas suas mãos, uma convicção confortável sobre o futuro. Casamos cedo, com promessas que nos pareciam pequenas demais para a intensidade do sentimento. Sempre, sempre um ao lado do outro. Compramos a louça que hoje enfeitava a mesa como se fosse uma fotografia viva do início. Trabalhamos duro, tínhamos planos, uma viagem que nunca fizemos, um escritório em casa, um cachorro que ele queria chamar de Mozart. Eu acreditava que, com esforço, a gente conquistaria tudo. As primeiras fissuras foram pequenas. Ele começou a rebaixar meu trabalho, não com críticas construtivas, mas com comentários mordazes em jantares com amigos. Ela acha que é importante, fala como se fosse dona da verdade. Eu ria nas primeiras vezes desconfortavelmente. Minhas colegas notaram e eu aprendi a rir mais baixo. Depois vieram as brincadeiras, que sempre soavam verdadeiras demais para serem apenas piadas. Um comentário isolado não diz muito, é o padrão que revela o caráter. O controle foi se instalando devagar, como uma planta tóxica que cresce entre pedras. Insistia em revisar minhas contas, só para organizar, e então eu percebia que o meu próprio dinheiro começava a passar por uma peneira. Havia críticas sobre com quem eu falava, sobre como vestíamos, sobre quanto tempo eu passava no telefone. As visitas diminuíram, amigos passaram a dizer: senti que você estava diferente, e eu não entendia no começo. Fui me acostumando com menos encontros, com menos retornos. Era conveniente, argumentar com silêncio é mais fácil para quem quer controlar. A violência verbal apareceu com frequência crescente. Palavras que arrancavam pedaços não físicos, inútil, exagerada, fraca, foram se transformando em pequenas feridas que eu aprendi a esconder com sorrisos.
Quando tentei falar sobre isso, ele rebatia com um olhar que pesava tudo em julgamento. Eu estava sensível, eu exagerava, eu não respeitava os esforços dele. E eu me culpava. Isso é parte do efeito. Você começa a achar que as falhas são suas, que se fosse mais doce, mais compreensiva, as coisas não seriam assim. Depois veio o isolamento. Não houve um decreto escrito, claro. Foi uma série de não, de depois, de talvez, que se tornaram regras não ditas. Ele dizia que era por proteção. Do quê? Das pessoas, das fofocas, das oportunidades que te afastariam de nós. E eu, querendo preservar aquilo que restava, fui cedendo. Minhas reuniões com a família passaram a ter horários curtos, as ligações com a minha irmã ficaram raras e sempre supervisionadas. Era o tipo de controle que estrangula as possibilidades. Se você não fala com quem pode ver o que está acontecendo, ninguém desconfiará. A escalada aconteceu de forma previsível e cruel. Primeiro, empurrões que pediam desculpas entre um cigarro e outro. Depois, portas batidas que serviam de anúncio ao poder que ele acreditava ter. Havia noites em que eu ouvia a respiração dele pelo corredor e encontrava desculpas para não levantar da cama. Imagina, ele está cansado, ele teve um dia difícil. Mas os sinais se acumularam. Roupas com pequenos rasgos, marcas no meu braço que eu justificava com esbarrei num móvel, olhares que se tornaram ameaças silenciosas. Chega um ponto em que a sua periferia inteira é tomada por cautela. A violência física começou tímida, como se testasse limites. Um agarrão no braço na frente de uma discussão, uma mão mais forte no meu pulso. Ele dizia que era para me impedir de cair, para me conter. Eu acreditava. A reinterpretação que a gente faz para manter uma imagem de si mesma é poderosa. As memórias vão se dobrando para acomodar explicações que não ferem tanto o ego. Só que havia um padrão. Cada ato vinha acompanhado de uma narrativa que me culpinava. Eu me desculpava por respirar quando ele precisava de espaço. E assim as desculpas me tornaram cada vez menor. A noite do tapa não foi, em si, um momento isolado que me transformou. Foi, antes, a confirmação de que os limites que eu acreditava existir para proteger a nós dois haviam se esfarelado. Estávamos discutindo sobre dinheiro, sobre prazos, sobre meus projetos, coisas pequenas que, com o tempo, viravam provas de minha insensatez. Ele começou a aumentar o tom, depois caminhou para casa, e a mão que antes segurava um copo cruzou até meu rosto. O choque é mecânico, o corpo reage primeiro. Depois vem a cabeça, tentando pensar rápido. Como conserto isso? O que digo? Eu senti o líquido quente no lábio, aquele gosto metálico que me deixou enjoada por alguns segundos. Não houve um menu de justificativas que me acalmasse. Foi ali que a claridade veio. Não como iluminação dramática, mas como a certeza quieta de que eu não podia mais proteger a continuidade de uma narrativa que me matava por dentro. Durante semanas, depois daquele momento, vivi dobrada entre uma vergonha selvagem e um medo mais prático. Se eu o expusesse, como seria? Haveria vergonha pública, perguntas, julgamentos? Se eu escondesse, eu me tornaria a cúmplice da minha própria invisibilidade. Então, decidi algo que parecia simples e, ao mesmo tempo, inconcebível. Eu não ia esconder as marcas. Dizer que fiquei com coragem não é justo. Foi mais uma estratégia pensada, fria, baseada em proteção para o que viria depois. Procurei ajuda. Liguei para minha irmã, Denise, e a ouvi na linha por horas enquanto eu tremia e tentava dizer coisas que pareciam sem sentido. Ela veio sem perguntas. Não me pediu para convencer nem para recuar. "Vamos onde você quiser", ela disse. Foi a primeira vez em muito tempo que ouvi apoio sem condicionais. Em seguida, liguei para o pastor Jerome, não porque queria ele como solução espiritual, mas porque sabia que a comunidade poderia ser um escudo público. Pedi também a Lisa, minha amiga policial, que me ouvisse em particular. Ela me disse coisas práticas, registrar, documentar, não tomar decisões precipitadas sem um plano. Não me deu receitas, ela sabia que isso seria perigoso, mas me deu a moeda mais valiosa naquele momento: validação. Alguém falou que aquilo não era normal e que eu tinha direito de me proteger. Houve também o lado burocrático, o que me enojou e, ao mesmo tempo, me fortaleceu. Fazer boletim de ocorrência pela primeira vez foi um lugar alheio. As perguntas eram frias e precisas.
Há quanto tempo isso acontece? Você quer representação? Tem provas? Respondi com verbos diretos. Sim, sim, estou reunindo. Não inventei detalhes, não exagerei. Só falei a verdade que eu poderia sustentar. Saí da delegacia sentindo uma estranha mistura de alívio e vulnerabilidade. Eu estava de um lado do balcão, sem a proteção das palavras que inventavam para mim. Enquanto isso, preparei o ambiente, não para pegá-lo de surpresa com violência, mas para transformar o doméstico em testemunho. Pedi a Denise para trazer a toalha da nossa avó, aquela com bordados de flores que sempre me lembrava de coisas boas, e expliquei o que eu pretendia fazer sem dramatizar. Ela entendeu e me ajudou a escolher as peças, como se estivéssemos montando um cenário para a verdade. Pedi que minha irmã trouxesse também a câmera antiga que ela tinha, não para armar emboscada, mas para registrar amanhã de forma que ninguém pudesse apagar o que havia sido. Lisa orientou que eu não fizesse nada que me expusesse ao risco. Se houver conflito, você se retira imediatamente e nos chama, ela disse. Não me deu detalhes de como proceder. Ela me lembrou várias vezes de priorizar minha segurança. Temos como agir sem que você se arrisque, garantiu, no tom profissional que me deu alguma paz. Passei a semana anterior a essa manhã com operações pequenas e simbólicas. Marquei uma consulta com a terapeuta doutora Simone Dubois para o dia seguinte. Revelei alguns documentos que ele costumava esconder do escritório. Anotei mensagens que ele deixava, salvei e-mails. Era, em suma, minha coleção de provas pequenas que, somadas, formavam um padrão. Não havia nenhuma trama perversa, apenas a acumulação de fatos que eu podia honestamente relatar. O café da manhã foi pensado nos mínimos detalhes, porque eu sou afetada por rituais. Minha avó sempre dizia que uma mesa posta dignifica o que está sendo oferecido, e eu queria dignificar a verdade. Não quis um monte de coisas extravagantes, quis familiaridade. Escolhi o saco de café que ele não gostava, intencionalmente, porque o cheiro me lembrava de manhãs antes de tudo desandar. Pus o bule de porcelana que eu sempre sonhei ter, não por ostentação, mas porque era nosso símbolo de promessa. Coloquei as xícaras que resistiam ao tempo, mesmo depois das discussões. Elas pareciam me dizer que algumas coisas sobrevivem. Enquanto preparava, revivi momentos que tinham sido suaves. Passei manteiga na torrada e lembrei de quando aprendemos a cozinhar juntos, rindo de receitas e de nossas tentativas desastradas. Cortei fatias de frutas que ele costumava recusar, lembrando do riçã que vinha quando eu tentava convencê-lo a comer algo mais saudável. Essas lembranças me fizeram chorar, por breves segundos, não da mesma dor, mas da perda do que imaginamos que seria. Mas então eu me endireitava e voltava a colocar os guardanapos com cuidado. Minha mão, mesmo por impulso, buscava a ordem. Configurei a mesa com horários na cabeça. Eu queria que tudo fosse pontual. Marquei o relógio. 8 eu serviria o café. 8:05 eu queria que estivesse tudo pronto. 8:12, que ficaria gravado em mim como um momento, era um momento em que as testemunhas chegariam. Esses números me ajudavam a manter controle de algo que parecia escapar por entre os dedos. Não que eu acreditasse que o tempo por si teria algum poder mágico. Era apenas uma marca mental para colocar a sequência em movimento. As ligações aconteceram de forma coordenada, como uma orquestra simples. Denise telefonou para confirmar que estaria na casa àquela hora. Ela trouxe 2 coisas comigo: a toalha da avó e a coragem que só uma irmã pode ter. Pastor Jerome respondeu com uma voz que, embora pastoral, soava firme. Estarei aí às 8:10. Vou ficar com você no que for preciso. A presença dele era simbólica e prática. Eu sabia que naquele espaço público que a igreja representava para alguns, haveria alguém para testemunhar que aquilo não era uma briga de casal, mas um padrão. A polícia, representada por Lisa, disse que chegaria sem alarde em 8:12, ou que entraria se eu pedisse. Confie no processo, ela disse. E eu entendi que o processo não era um argumento teológico nem uma garantia legal. Era apenas uma sequência de atos que poderiam proteger. Não foi um dia de festa. Minha mão ainda lembrava da dor, a garganta apertada às vezes quando me pegava rindo de algo banal. Havia, porém, uma sensação acrescida de escolha.
Ao preparar aquela mesa, senti que eu estava redescobrindo uma parte de mim que sabia arrumar um lar não como cena de preservação, mas como palco para a honestidade. Coloquei o bule, servi a xícara como se estivesse recebendo a mim mesma de volta. Não escondi o hematoma. Deixei que a luz daquele dia o mostrasse na minha face. Não por masoquismo nem por violência teatral, mas por necessidade de mostrar que nada ali era fruto de acidente. Quando faltavam poucos minutos para a hora combinada, sentei-me e respirei fundo. Era engraçado. O silêncio da casa parecia amplificar tudo. O relógio da cozinha, o farfalhar da cortina, o chiado do café a pingar no bule. Eu peguei uma colher, mexi o café e por um instante deixei a memória de nós dois invadir. Pensei em como tantas pequenas concessões nos haviam levado àquele ponto. Pensei em quantas vezes eu me calara para manter a paz e como essa paz tinha sido só outra forma de abandono de mim mesma. Lembrei das coisas práticas que me deram força, as mensagens de colegas que com delicadeza diziam "estou aqui", os bilhetes anônimos deixados por vizinhas preocupadas, pequenos atos que me lembravam que eu não estava completamente só. Mas também havia a presença incerta do que viria depois. Possível constrangimento público, perguntas de desconhecidos, a exposição de nossos problemas íntimos. Tudo isso me dava vertigem. Ainda assim, eu tinha uma escolha: continuar a proteger uma história confortável ou abrir mão dela e buscar responsabilidade. Não era vingança, nunca quis que fosse. Queria justiça, sim, mas justiça entendida como responsabilização, um reconhecimento público da dor que foi infligida. Queria que a nossa comunidade soubesse que não era apenas uma briga, que havia um padrão. Queria que minha irmã e o pastor vissem, que a polícia documentasse, que as coisas registradas tivessem solidez. E queria, sobretudo, que eu pudesse dizer para mim mesma que não mais compactuaria. Fiz pequenos gestos para manter a compostura. Ajeitei o guardanapo, peguei o pires, senti as texturas sobre os dedos. A cada movimento, me lembrava de que o lar é feito de detalhes e que esses detalhes podiam ser usados para mostrar a verdade e não só a aparência. Denise bateu na porta dos fundos às 8h02, com o saco de pão e um olhar decidido. Entrou devagar, viu a cena e sorriu com o ar de quem conhece as batalhas que a gente luta sozinha e resolve acompanhá-las até o fim. Pastor Jerome chegou 5 minutos depois, com a mesma calma que costumava ter quando celebrava casamentos, mas agora usava essa serenidade como amparo. Ele acenou para mim de longe, discretamente, e se aproximou apenas para sussurrar: "Estou contigo." Às 8h05, quando eu alinhei as xícaras e coloquei o bule no centro, senti que estava diante de algo que faria diferença. Não era teatralidade, era responsabilidade. Coloquei a cadeira para ele como sempre e por um minuto imaginei que tudo pudesse voltar ao começo. As risadas bobas, os planos partilhados. Mas a imagem se desfazia com facilidade. Havia muita coisa a ser dita e pouca esperança de autoengano. Segurei a xícara nas mãos por um instante, sentindo o calor que atravessava a porcelana até a minha pele. Ao longe, a rua parecia normal, com pessoas indo ao trabalho, carros passando. Havia um contraste pesado entre a rotina alheia e a noite que eu carregava no rosto. Era como se a cidade soubesse continuar, indiferente, e eu tivesse que escolher se continuaria também como se nada tivesse acontecido. Não queria. Queria ser a mulher que reagia, com firmeza e cuidado. O celular vibrou. Era Lisa, confirmando que estava a caminho. Eu olhei para a porta, para o relógio, para as flores frescas que eu havia disposto em um vaso pequeno. Respirei mais uma vez. Pensei em tudo que eu poderia perder. A casa, a relação com vizinhos, o que outros diriam, e em seguida pensei na única coisa que eu poderia ganhar, a paz de não me esconder mais. E ali, imóvel por um segundo, o mundo parecia dividido. De um lado, a rotina que sempre nos deu abrigo. Do outro, uma sala arrumada com intenção, testemunhas que chegavam de bom grado e a verdade pronta para ser servida junto com o café. Eu não sabia como ele reagiria quando visse o que eu havia decidido mostrar. Só sabia que, se entrasse e começasse a minimizar, eu teria vozes que podiam desfazer essa narrativa. Se ele negasse, eu tinha registros. Se ele se desculpasse, e eu não o desejava por fraqueza,
Haveria que separar perdão de reconciliação, e essa seria outra conversa para outra casa. A campainha, quando ela tocasse, significaria mais do que a chegada de convidados. Seria o som que desencadearia uma sequência que eu vinha combinando mentalmente há dias. Eu arrumei minha postura, não para desafiar, mas para proteger. Permaneci com a xícara nas mãos, a sensação do café aquecendo a palma e repeti mentalmente os horários. 8h05, mesa pronta. 8h12, começo das explicações. O relógio marcava 8h07. Ainda havia tempo para recuar? Poderia. Mas eu percebi que as vezes em que voltamos atrás por medo são as vezes que nos deixam mais pequenos. Fui para a cozinha por um instante para ajeitar uma fatia de torrada queimada, como se ultimamente até as imperfeições tivessem que ser corrigidas. Denise me observava e, sem dizer nada, me entregou um bilhete curto. Respira, eu estou aqui. Era simples e, ao mesmo tempo, era a melhor defesa que eu tinha naquele momento. Olhei para o bule, para o reflexo do meu rosto na porcelana e vi a mulher que havia escolhido não se encolher. Quando voltei à mesa, ouvi passos no corredor. Não eram os dele. Meu coração acelerou e eu segurei a xícara com mais firmeza. Pensei nas possibilidades. Ele poderia descer de manhã, confiante, pensando que nada mudara, que aquela mulher arrumando a mesa estava ali para amoldar a sua culpa. Ou poderia ficar no quarto e fingir que nada existira naquele laço que nos unia. Eu sabia que ele detestava perder o controle e sabia também que não tinha mais o poder de me ditar. Respirei fundo. O telefone no bolso vibrava novamente. Uma mensagem de Lisa. Estamos a 5 minutos. Eu olhei para a porta, as flores balançando levemente, o vapor se elevando do bule. Ainda havia o som distante de carro passando na rua. A xícara quente esquentava a minha mão. A campainha ainda não tocara. E eu, por alguns instantes, fiquei ali, entre o que foi e o que eu estava decidida a ser. Entre o que foi e o que eu estava decidida a ser, havia naquela manhã uma borda muito fina. Um instante que podia deslizar para trás, para o esquecimento, ou avançar para frente, para a responsabilidade. Respirei. O relógio da cozinha marcava 8h10. Se você acredita que nenhuma mulher deve ser machucada, curta este vídeo e escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo. Fica comigo até o fim, há coisas que eu preciso dizer para você que pode estar em silêncio agora. O som da campainha foi seco, cortante, ao contrário do toque habitual. Não era o sinal de uma visita agradável, era o início do que eu havia convocado. Ao primeiro alarme, a casa ficou estranhamente grande. O corredor parecia mais longo, o eco das minhas passadas mais alto. Denise abriu a porta com calma. Atrás dela, o pastor Jeremy estava com o rosto composto. Ao seu lado, Lisa entrou já com a postura que eu conhecia. Corporalidade profissional, olhos que mediam o ambiente. Ela me cumprimentou num quase aceno, sem encenar. Atrás, 2 marchas suaves, uma confirmação de que o plano, ao menos, não se desmancharia. Demorei 1 segundo a ouvir os passos subindo a escada. Primeiro, o ranger usual, depois a voz dele, mão na garganta da rotina. O que isso é? Um teatro? O sarcasmo foi quase automático. Ele desceu os degraus com vontade de dono. As piadas começaram num tom que tentava desarmar. Coloquei a xícara no pires e me levantei como quem não entrega o jogo. Bom dia, disse eu, com uma voz que não tremia mais como antes. As palavras saíram limpas, conscientes. A mesa, posta com a toalha da avó, os pires alinhados, parecia um outro corpo, inteiro, firme, voluntário. Ele sentou-se sem cerimônia, como se nada articulado fosse incomodar sua rotina. Olhou o bule, olhou para mim e o sorriso que antes eu amava se transformou num instrumento que ele usava para minimizar. — Você está bem? Dormiu mal? Perguntou, com aquela voz de quem quer inverter culpa. — Estou bem o suficiente para conversar sobre o que aconteceu, respondi. Não gritei, não precisava. A clareza que me guiava não suportava o show. Pousei as palavras como pedras num caminho, firmes, com intenção.
Ele revirou os olhos e começou a diminuir as coisas, a transformar o que eu chamara de padrão em um ponto isolado. Você faz um drama de tudo, disse. Isso não foi nada, uma besteira, não precisa arrastar gente para isso. Havia no tom a velha técnica, minimizar para confundir, transformar o público em aliado da dúvida. Eu sabia disso. Tinha guardado os bilhetes, as fotos, os e-mails. Havia um arquivo de coisas pequenas que juntas contavam uma história coerente. Você não está sozinho, disse o pastor Jeremy, levantando-se com uma tranquilidade que carregava autoridade social. Não estamos aqui para julgar seu casamento como se fosse um espetáculo, Terence. Estamos aqui porque uma mulher da nossa comunidade disse que vinha sendo tratada com violência. Isso exige atenção. Ele bufou, fez um gesto com a mão como se afastasse moscas. Isto é uma humilhação, disse. Olhava em volta como quem procurava aplauso. Ela está fazendo um circo. Nós dois sabemos o que aconteceu. É particular. Denise, que sempre teve pouca paciência para meias palavras, colocou a bolsa sobre a mesa e não deixou que o sarcasmo se acomodasse. Você toca nela como se fosse um objeto, disse, com calma controlada que parecia mais perigosa. E acha que ninguém viu nada? A Vanessa não está montando um circo. Ela está pedindo que as pessoas vejam algo que você insiste em esconder. O tom de Terence alternou entre a incredulidade teatral e a raiva contida. Em parte, ele buscava retomar o controle do roteiro, fazer com que a narrativa voltasse a seu comando. Ele se virou para mim, tentando reduzir tudo a um desentendimento íntimo. Por que você precisa transformar isso em público? Quer mesmo seguir esse teatro? Há um momento em que a gente percebe que o agressor precisa de plateia mais que de desculpas. Ele quer que o mundo acredite em sua versão para que assim a culpa se dispersasse como pó. Eu não o deixei ter a palavra final. Abri um envelope. Não era grande, mas pesava o suficiente. Cópias de mensagens, fotos, uma anotação de datas. Coloquei-os na mesa à vista de todos. Não é teatro, disse. É documentação. É uma linha temporal. É a prova de um padrão. Minha voz era baixa, cortante de tão precisa. Ele tentou rir. Isso é ridículo, sussurrou, mas a risada morreu no canto. Quando um homem perde a plateia, a máscara racha. Lisa, que havia se mantido em silêncio, aproximou-se com discreta determinação. Não fez alarde. Perguntou se eu desejava formalizar ali um relato. Eu assenti. Não entrei em pormenores novos. Falei o que já havia falado a ela e ao delegado, sobre as humilhações, o isolamento, o controle. Falei também do tapa que sangrou meu lábio, do medo que me corroía. E com calma prática, ela solicitou que ele a acompanhasse para esclarecer alguns pontos. As palavras "temos que esclarecer" foram simples, não havia teatralidade, havia sim consequência. Foi curioso perceber como, em segundos, a casa parecia encolher para caber toda a atenção. O vizinho que levantou a cabeça da janela e olhou, a mulher que passava com o cachorro que puxou a coleira por curiosidade. Eu ouvi tudo isso e não me envergonhei. Havia agora testemunhas que não dependiam da palavra dele. A reunião que eu havia temperado com ritual e afeto virou algo que capturou o real, a honra do lar transformada em prova. Ele está entrando em contradição, ouvi Lisa dizer num sussurro para pastor Jerome. Isso é padrão. Não preciso aqui inventar o ativismo policial. Lisa fez o que profissionais fazem. Pediu que ele explicasse calmamente algumas situações. Ele trocou versões. Em certo momento, tentando recuperar o terreno, estendeu a mão para mim com desculpas ensaiadas, desculpas que eu reconhecia. Eu não quis, foi um impulso. Você sabe que eu te amo. Havia o velho roteiro do arrependimento instantâneo, um pedido de perdão que tentava apagar a história com uma palavra. Vi a mim mesma na porcelana do bule, alguém que já conhecera essas palavras e que, por isso, agora as ouvia como eco seco. Levantei-me, falei com clareza o que sentia. Perdão não significa apagar. Perdão não é sinal verde para voltar a conviver sem consequências. A frase percorreu a mesa, bateu nos pires, pousou mansa, mas firme. Eu não buscava punição por prazer, buscava responsabilidade. Buscava evitar que ele fizesse com outras mulheres o que fizera comigo. Quando Lisa informou que iria proceder com a prisão porque havia indícios suficientes para algemar,
Houve um vacilo no rosto dele, a incredulidade, seguida por uma tentativa de vergonha pública. Você fez isso por exposição, murmurou. E, por fim, uma resistência que acabou sendo contida. Não houve cena cinematográfica de luta, não houve gritos heróicos. Houve profissionalismo e formalidade. Ele foi levado. Quando a porta se fechou por trás da viatura, eu senti algo quebrar e algo se levantar ao mesmo tempo. Não era uma festa, tampouco um alívio total. Era uma abertura. No silêncio que se seguiu à movimentação policial, as coisas que antes eu temia vieram em ondas. Perguntas de vizinhos, comentários sussurrados, telefonemas que eu não queria atender. Pastor Jerome deixou a sua mão sobre a minha por um segundo, e aquilo, simples assim, foi suporte. Denise respirou fundo e escutei seu peito soltar o alívio contido. Lisa prometeu que o procedimento seguiria e que eu não precisaria enfrentar aquilo sozinha. A segurança, naquele momento, não era um estado absoluto, era um conjunto de atos coordenados. Passei o resto do dia num lugar que não tinha nada de dramático. O consultório da terapeuta, o registro na delegacia, algumas entrevistas rápidas. Dr. Simone teve esse olhar de quem já vira muitos desfiamentos de orgulho e me ofereceu o que hoje considero um dos maiores presentes, presença, que não transformava tudo em pensamento técnico, mas que me enraizava nas pequenas tarefas da recuperação. Você tem direito de sentir, disse ela, sem pressa. E tem o direito de escolher como vai reconstruir. Foi simples, essencial. A terapêutica me ensinou algo que demoraria para entender. A linha entre justiça e cura não é reta. Há processos burocráticos, há medidas que protegem, há papelada. Há também a lenta reconstrução das confianças internas. Nos primeiros meses, a minha vida se pareceu com uma lista de cuidados, consultas médicas, acompanhamento psicológico, encontros com advogados, simples menções. Grupos de apoio. Eu aprendi a dizer o que precisava. Quero limite, preciso de perímetro, quero poder dormir sem olhar o telefone a cada vibração. Essas palavras eram pequenas defesas cotidianas e tinham o efeito de estancar fissuras. A comunidade, e falo da igreja, da minha irmã, das colegas do trabalho, foi fundamental, não porque apagasse minha dor, mas porque oferecia colo e ações concretas. Alguém levou comida, outra pessoa trouxe uma almofada, uma amiga do trabalho assumiu a minha parte num projeto urgente para que eu não tivesse que responder a e-mails dolorosos enquanto tomava fôlego. Esses gestos, às vezes pequenos, tiveram valor prático gigantesco. Houve também episódios de constrangimento público. Pessoas que julgavam sem saber a profundidade dos fatos, vizinhos curiosos, conselhos bem-intencionados que soavam mais como cobranças. Tive que aprender a administrar a exposição. Algumas conversas foram dolorosas, familiares que perguntavam por que não fez isso antes? E eu respondia com o que sabia. O abuso raramente tem uma única cena. Há uma construção, há mecanismos que alteram a percepção. E eu saí quando finalmente pude me proteger. No processo legal, aprendi a lidar com a incerteza. Não posso prometer que tudo terminará de uma forma ou de outra para quem assiste. O sistema funciona com variáveis que fogem ao controle individual. Haverá audiências, haverá deliberações, haverá momentos que parecerão longos demais. O que posso dizer é que a documentação, as testemunhas, a persistência de denunciar foram o que deram sustentação ao meu caso. E fiz isso com suporte, policial, pastoral, familiar. Não recomendo que alguém repita ações sem apoio. Recomendo buscar ajuda profissional e aliados confiáveis que possam oferecer proteção. A recuperação foi sobretudo prática. Mudei de casa alguns meses depois. Não por pressa de apagar memórias, mas para reconstruir um ambiente onde pudesse escolher novos rituais. Comprei uma mesinha para o meu canto de leitura, enchi a prateleira de livros que havia adiado. No trabalho, acabei sendo promovida, uma ironia doce da vida, e com o novo cargo veio autonomia e algum espaço financeiro para planejar melhor. Não foi tudo uma subida contínua. Tive dias ruins, recaídas, sonhos interrompidos. Mas a direção era outra, um crescimento pautado em pequenos descansos e ações que me devolviam a sensação de autoridade sobre minha própria história.
Os encontros com Dr. Simone foram cruciais. Trabalhamos narrativas, como falar a história sem que ela me definisse, como aceitar que sentir raiva não me tornava vingativa, como estabelecer limites sem culpa. Um exercício simples marcou-me profundamente. Ela me pediu para preparar simbolicamente uma mesa apenas para mim. Não a mesa protesto daquele dia decisivo, mas uma mesa de celebração de pequenos passos. Um café numa tarde de domingo, uma almofada que me lembrasse de abraços recebidos. Essa mesa se tornou um ritual de cuidado. Sempre que me sentia tentada a apagar minha história para poupar os outros, eu preparava aquela mesa e me sentava só para ouvir meu próprio pulso. Houve também um encontro com outras mulheres em grupos de apoio. Ouvir histórias que ecoavam a minha, ver rostos que carregavam marcas diferentes, conversar e ser ouvida sem julgamento, tudo isso criou uma rede onde a vergonha não era moeda. A troca me trouxe ferramentas emocionais. Estabelecer limites, reconhecer gatilhos, pedir ajuda sem vergonha. Não era um manual de soluções mágicas, mas uma escola de sobrevivência afetiva. E então vieram as conversas sobre perdão, inevitáveis em ambientes religiosos e humanos. Alguns olhos esperavam que eu dissesse que havia perdoado e voltado como se nada tivesse acontecido. Outros sugeriam que a ira me consumiria. O que aprendi, e digo com a calma adquirida, é que perdão não é sinônimo de reencontro. Perdoar pode ser um ato de libertação interna. Poderia, talvez, me permitir respirar sem carregar medo. Mas não significa que eu voltaria a ser vulnerável aos mesmos padrões. Perdoar foi, para mim, separar o que eu precisava para minha paz interior do que eu precisava para minha proteção. Não era um gesto público. Foi uma opção íntima, tomada com terapia e tempo. Houve um episódio que, confesso, me marcou. Meses depois, ele pediu para falar comigo através de um advogado. Queria, de alguma forma, negociar uma saída de papelada, uma versão curta do que chamam de reconciliação. Recusei. Pedi que toda a comunicação passasse por canais legais. Não foi por ódio, foi por limite. Eu havia aprendido que amor não pode ser instrumento de manipulação. Amor requer reconhecimento das violações. Reconciliar, neste ponto, exigiria provas de mudança sustentada, e isso não depende de uma única promessa. Algumas pessoas perguntam se senti prazer no dia em que ele foi levado. A resposta é complexa. Havia alívio, sim, e também uma tristeza pela devastação que se consumara entre nós. Não desejei que ele ficasse ferido além do que a lei determinasse. Desejei que não repetisse o padrão em outro lugar. Não nutri prazer em cair de ninguém. Nutri desejo por justiça e segurança. Aprendi a distinguir esses afetos. Depois de um tempo, voltei à velha cozinha para, de maneira simbólica, preparar outra refeição. Não foi um ritual de vingança, foi um movimento de reintegração. As xícaras antigas ainda existiam e eu as usava para convidar amigas, colegas, mulheres do grupo de apoio. A mesa deixou de ser palco de prestação de contas e passou a ser lugar de celebração de pequenas vitórias. Pagar um boleto sozinha, dormir sem checar a fechadura a cada hora, abrir um e-mail e não tremer. Essas ações cotidianas, repetidas, foram a reconstrução silenciosa do meu eu. A cidade também teve participação. Em alguns dias, as pessoas se aproximavam com delicadeza, enviavam mensagens: estou aqui, se precisar me avisa, seu testemunho foi corajoso. Outras pessoas, infelizmente, distanciavam-se por desconforto. Aceitei ambos os movimentos como parte do processo, cada um tem seus limites. As amizades que ficaram eram, portanto, escolhidas com mais cuidado, não por vingança, mas por preservação. Passei a trabalhar more at my pace. Corrigindo a expressão para português, passei a trabalhar no meu ritmo. Estabeleci horários reais de descanso. Aprendi a dizer não sem o peso anterior, e essa palavra simples teve efeitos práticos, menos sobrecarga, mais presença para mim. A justiça seguiu seu curso. Houveram audiências, houve a necessidade de comparecer algumas vezes e houve a sensação, sempre tênue, de que o sistema operava em passos lentos.
Eu não conto isso para desencorajar, conto para honestidade. Cada um precisa avaliar o melhor caminho com apoio e cuidado, sem promessas de final feliz automático. Alguns processos culminam em condenação, outros em medidas alternativas. O que é mais importante sempre é garantir que a vítima não seja colocada em risco ao denunciar. Por isso eu repito, procure apoio especializado. Alguns meses depois, aceitei fazer uma conversa supervisionada com a autoridade legal presente. Foi um encontro neutro, onde limites ficaram claros e acordados. Não foi um retorno ao convívio. Foi, antes, uma página burocrática que precisava ser virada para que eu pudesse prosseguir. Não houve reencontro romântico. Houve, sim, uma reafirmação de que eu não permitiria mais que decisões sobre minha vida fossem tomadas por outro. Com o tempo, construí novos rituais. Comprava flores para a mesa porque gostava de vê-las abrir. Marcava viagens curtas com amigas. Li livros que antes acumulavam poeira. Escrevi cartas que não entreguei, cartas que foram um exercício de linguagem para organizar minha dor. Algumas eu rasguei, outras guardei. Aprendi a não desperdiçar energia com quem não a merecia. E no trabalho, novas responsabilidades me deram alento. Percebi que havia ressurgido a Vanessa que acreditava em projetos e textos. A vida não ficou perfeita. Houve recaídas, uma música no rádio que me trouxe lembranças, um cheiro que me puxou para trás. Mas eles eram menos frequentes, menos devastadores, porque eu havia construído uma rede, terapia, amigas, família, pastoral, polícia quando necessário. Pude, finalmente, escrever com certa leveza sobre o que vivi, não para exibir feridas, mas para oferecer a quem passa pelo mesmo caminho uma história de passagem. Sei que muitas mulheres assistem e pensam, e se eu não tiver quem me acompanhe? E se eu estiver sozinha? Quero dizer a você que existem serviços, linhas de apoio, comunidades locais que oferecem escuta e orientação. Não posso dar números porque as linhas e seus formatos variam, mas posso dizer: procure, insista, procure de novo. Você merece ser ouvida, você merece proteção, você merece uma rede que não te deixe carregar tudo sozinha. Houve um momento de reconciliação simbólica comigo mesma. Comprei um jogo de xícaras novo, simples, sem referência a quem compartilhou a casa comigo antes. Abri a caixa e senti que aquelas peças me pertenciam de direito. Elas representavam uma escolha, recolocar o lar como espaço que me serve e não que me aprisiona. Usei essas xícaras para convidar minha irmã e as amigas que permaneceram. Servi café forte, aqueci pães, sorri de uma forma que não sabia mais. Não era celebração da dor superada, era reconhecimento de que a dor existiu e de que eu, com o tempo, havia costurado nova pele. Hoje, quando penso naquela manhã do café que ele não esperava, sinto que não foi o ato em si que libertou. O que libertou foi a soma de decisões que permiti a mim mesma tomar. Pedir ajuda, documentar, não ceder à vergonha, colocar limites, aceitar que a cura é um processo. O café foi um catalisador, um gesto carregado de intenção, mas o que verdadeiramente importou foi a minha disposição de ser vista e de respirar livre. Não quero que ninguém pense que minha história é um roteiro de espetáculo. É, antes, a história de uma mulher que se cansou de ter seu corpo e sua voz reduzidos. É a história de que a responsabilidade existe e de que a comunidade, quando funciona, pode proteger. E é também um relato sobre escolhas. Você pode escolher contar, você pode escolher se proteger, pode escolher o momento de agir. Cada caminho é pessoal. Se você está nesta cadeira agora, com dúvidas, medo, vergonha, saiba que a vergonha não é sua companheira necessária. Há pessoas que podem e querem ajudar. Procure apoio, procure uma pessoa de confiança, uma igreja acolhedora, uma amiga, um serviço local, sempre priorizando sua segurança. E, se você puder, compartilhe esta história com alguém que precisa ouvir. Às vezes, uma palavra vinda de fora é o primeiro impulso que falta. Eu não quero encerrar com uma promessa vazia. Não direi que tudo ficou perfeito, que todas as noites são tranquilas. Digo, sim, que há dias de paz que valem qualquer esforço empreendido para alcançá-los.
Digo que pude recuperar projetos, que escrevi, que viajei, que ri em plena manhã e que a mesa da minha cozinha hoje tem mais pessoas, mas, sobretudo, tem mais escolhas. Esta é talvez a minha última imagem para vocês. Uma xícara de café quente na mão, o vapor subindo em espiral, a mesa posta não como cena de aprisionamento, mas como palco de autonomia. Quando olho para essa cena, penso nas outras mulheres que precisam sentir que há saída. Penso nas que ainda não reconheceram o padrão porque o amor pode cegar. Penso nas que já saíram e ainda titubeiam, e desejo, com toda a lucidez que ganhei, que cada uma consiga montar, um dia, sua própria mesa de recuperação. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Comente de qual cidade você está assistindo. A simples existência de vozes solidárias importa. E, se você estiver em perigo agora, procure serviços locais de apoio e autoridades competentes. Você não precisa passar por isso sozinha. Obrigada por ficar até aqui, obrigada por ouvir, obrigada por reconhecer que coragem nem sempre é um ato isolado. Muitas vezes é a soma de gestos modestos que juntos mudam vidas.